Olá, bom dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé. Hoje nós teremos um tema bastante sugestivo. Não faça tarde demais. Irmãos, igreja, nós temos duas passagens na Bíblia. Uma delas é a passagem, é a parábola do rico e Lázaro. A Bíblia fala que o rico vivia esplêndida e com muita regalia, arregaladamente. O Lázaro, o mendigo, ele vivia na porta da sua casa e os cães vinham lamber suas chagas. Mas, como a morte chega para todos, a morte chegou para Lázaro e também para o rico, mostrando que ela não chega somente para os pobres, ela também chega para o rico. E Lázaro foi levado pelos anjos ao seio do pai Abraão, e o rico foi para o inferno. Naquele tempo, do Antigo Testamento, o paraíso, seio do pai Abraão, era perto do Hades, do inferno, porque era na parte baixa da terra. E o rico, levantando os olhos, viu ao longe Lázaro no seio do pai Abraão. Então ele disse: Pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou aqui atormentado nesta chama. Aquele mendigo vivia na porta do rico. O rico nunca se importou com o mendigo. Mas houve um dia que já era tarde demais. Houve um dia que ele resolveu olhar para o mendigo, valorizar o mendigo, mas ele lembrou da família dele, dos irmãos. Parece que ele tinha 5 irmãos, mas já era tarde demais. Não tinha mais como mudar aquele quadro. Um outro personagem nós encontramos em Hebreus capítulo 12, parece que o versículo 16 e 17. Fala sobre Jacó e Esaú. Esaú nasceu com um privilégio muito grande. Ele era o primogênito, ele era herdeiro de tudo que o pai tinha e mais. Ele era herdeiro da bênção, a parte mais importante. Só que ele não se importava com a primogenitura.
há muitos crentes que vão herdar do pai a parte material, mas não vão herdar do pai a parte espiritual, a bênção espiritual, porque não conseguem valorizar a posição com a qual ele veio ao mundo. Filho de crente. Sim. Quando criança, foi levado para a escola dominical, aprendeu coisas celestiais, mas não dá a mínima para o que aprendeu. Mas ele vendeu a primogenitura. Ele vendeu por um prato de lentilha, mas pensando assim: eu vou receber a oração do meu pai. Na verdade, ele estava tentando enganar o seu irmão. Fala-se muito em Jacó enganador, mas Esaú aí estava sendo esperto com o seu irmão. Por quê? Porque ele pensava assim: não tem como, não tem jeito de eu passar a primogenitura para ele. Por quê? Porque no dia eu vou lá e recebo a bênção. Não. Se você não valorizar essas coisas agora, não tem como você ser abençoado. Jacó, a sua mãe sabia que haveria uma inversão ali. Ela tratou de ajudá-lo a possuir a bênção que já era dele. Por quê? Porque já Esaú tinha vendido ela. Disfarçando-se de Esaú, ele foi ao quarto do pai, que já estava cego pela idade, colocou nele umas peles para disfarçar-se, porque seu irmão era peludo, e Isaque estende a mão e o abençoa. Quando seu irmão volta da caça, vai receber a bênção, já era tarde demais. Aí, ele buscou. Ele buscou com lágrimas. Ele chorou. Ele pranteou. Mas quando ele valorizou a sua primogenitura, era tarde demais. Isaque não tinha duas bênçãos para dar. Ele só tinha uma bênção. E a sua bênção ficou com seu irmão, com Jacó. Agora, a parte material ficou com o irmão, porque Jacó fugiu. Tudo que era gado, camelo, tudo ficou para o seu irmão. Mas a parte principal, o legado espiritual, a herança espiritual, a bênção celestial, ficou para aquele que valorizou em tempo. Veja como as coisas ficam horríveis. Então, há muitos filhos que vão herdar o carro do pai, a casa do pai, a fazenda do pai, mas desprezou a melhor parte, a primogenitura. Desprezou as escolas dominicais, desprezou os cultos domésticos, desprezou o pastor, desprezou o profeta,
desprezou os irmãos da igreja. Desprezou a Deus, portanto. Mas nós não devemos fazer as coisas tarde demais. Por exemplo, se você está aí me escutando, me vendo, e ao seu lado está a tua esposa, não valorize ela tarde demais. Há casais que se separam e a gente, com a habilidade de Deus, consegue reatá-los. Mas há casos que a mulher já sofreu tanto, e sempre pensando, ele vai mudar, ele vai mudar, ele vai mudar. E enquanto ele não muda, o amor vai se desgastando, vai se deteriorando, vai morrendo. Aí chega na separação e o homem, eu digo homem porque é mais casos de homens. Pastor, fala para ela me dar uma chance. Pastor, diz para ela que eu vou mudar. Aí eu, porta-voz do marido, vou lá na esposa e digo, ele vai mudar. Dê uma chance para ele. Ele vai mudar. Ela diz, eu esperei 10 anos, eu esperei 15 anos, eu esperei 20 anos. Eu estou sofrendo, pastor. Eu estou com os nervos à flor da pele. Se ele não mudou em 10, em 15, em 20 anos, o senhor acha que ele vai mudar? Isso já não aconteceu quantas vezes? Pastor, eu sinto muito, mas eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Mas, irmã, você não vai poder casar outra vez. Ela vai dizer para mim, pastor, eu não quero mais saber de homem. Eu tenho sofrido demais. Então, esse casamento ruiu, por quê? Porque o marido resolveu dar valor na esposa tarde demais. Quantos velórios escandalosos. Quando você vê num velório uma mulher, um homem, ou até mesmo o próprio esposo. Repito, falo esposo porque, infelizmente, é mais assim do que o lado da mulher. Alguém dizendo assim, oh mãe, não me deixe. Oh esposa, não me deixe. E aquele escândalo, quando vai enterrar, é aquele pranto, é aquele escândalo. Eu quero ir contigo, não me deixe. Eu não sei viver sem você. Você pode ter certeza, são palavras ditas tarde demais. Peso de consciência. Normalmente, aquela pessoa, aquele filho que ajudou o pai, ajudou a mãe, aquele esposo que amou a sua esposa em tempo oportuno, ele chora sim. Como agora, por exemplo, nós temos um amigo pastor que a esposa está muito doente e ele chora como criança, porque era unha e carne com ele. Onde ele vai, a esposa estava junto com ele, pastor Valdemar, e eu me ponho no lugar dele, porque pela graça de Deus, da graça de Deus, eu e a minha esposa somos desta forma.
pela graça de Deus. Mas as coisas não precisam ser desse jeito. Não, principalmente para nós, cristãos. Não faça as coisas tarde demais. Neste culto, você pode refletir nisso, refletir na tua saúde. Não valorize a saúde tarde demais. Não valorize os teus filhos tarde demais. Valorize eles agora. Criança, curta, brinca com eles, porque daqui a pouco estão grandes. Você nem se lembra mais do tempo que eles eram crianças e como não passa a maior parte da vida com eles, eles podem crescer com dificuldade e mais tarde estar na mão de um traficante, na mão de drogados, e você vai se relembrar que não deu o tempo necessário para eles. Então, meu irmão, minha irmã, ame em tempo oportuno, valorize em tempo oportuno, respeite em tempo oportuno, cuide da tua saúde em tempo oportuno. Agora, o que você está esperando? Ao terminar esse culto, procure ser diferente em todos os aspectos da sua vida e comece a olhar ao seu redor e valorizar as coisas. Lembrar que você tem um coração que não é mais eterno, não é como o coração de Adão antes do pecado. O seu coração um dia vai bater pela última vez e você vai lembrar lá no leito, olhando para cima, você vai lembrar que tem pessoas que você precisava se acertar com ela, pedir perdão para ela, pessoas que você deveria amá-la, respeitá-la, que você não cuidou da sua saúde, morrendo até precocemente por falta de cuidado. Quando Deus manda cuidar do seu templo, cuidar do seu corpo. Meu irmão, minha irmã, nós vamos refletir nisso. Nós vamos orar, nós vamos ouvir um hino agora. Reflexão, reflita em tudo isso que eu tenho te falado. Vamos lá, vamos ouvir o hino. Quer acreditar que terá o seu final. Sonhando querem viver, mas eu quero só saber até quando você pretende assim viver. Põe a mão no seu coração, veja como frágil o homem é. Em um minuto pode acabar o seu orgulho, seu sonhar.
uma porta vai se abrir, onde tudo registrado está. Como está o seu proceder? Será que vale a pena rever? Procure refletir o seu viver. Põe a mão no seu coração, veja como frágil o homem é. Em um minuto pode acabar o seu orgulho, seu sonhar. O bom mestre te convida, desperta e venha navegar. O barco é o Evangelho, o remo é fé no Salvador. Venha logo, te convida para celebrar. Põe a mão no seu coração, veja como frágil o homem é. Em um minuto pode acabar o seu orgulho, seu sonhar. Põe a mão no seu coração, veja como frágil o homem é. Em um minuto pode acabar o seu orgulho, seu sonhar. O seu sonhar. Graças a Deus. Eu creio que deu para refletir em muitas coisas. Não dá tempo de falar sobre tudo, mas eu creio que fomos abençoados. Vamos orar. Amado Pai, este amanhecer com fé de hoje, ele vai abrir porta para que possamos ser mais felizes. Valorizar tudo ao nosso redor, as pessoas que nos amam e mais, valorizar o Calvário, a salvação, a nossa primogenitura. Meu Deus e Pai, estamos vivendo a véspera. Falta muito pouco para a segunda vinda de Jesus Cristo. Venha nos abençoar nesse instante
curar as pessoas, libertá-las de si mesmo, do egoísmo, do ódio, da carranca, libertá-las, fazê-las livres como uma águia. Deus, abençoe o dia de cada um, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Participando conosco, enviando aqui os seus nomes, nós tivemos, então, 37 computador, o irmão Alfredo em Tupã, a irmã Abigail Schaden em Garça, a irmã Nina em Bastos, o irmão Ronald e Tainá em Garça, o irmão João e a irmã Silene em Queiroz, a irmã Rosane Charopém, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, a irmã Bárbara Rejane em Garça, a irmã Lica em Tupã, a irmã Edna Coube em Adamantina, a irmã Irene Família em Tupã, o irmão Sérgio e a irmã Valdirene em Tupã, a irmã Elaine em Queiroz, a irmã Socorro em Bastos, a irmã Luciana em Tupã, o irmão Gabriel e a irmã Alessandra em Limeira, o irmão Odair e a irmã Rosalina em Lusiânia, a irmã Wislaine e o irmão Jonas em Arapongas, o irmão Aurelino e a irmã Rosa em Mogi Guaçu, o irmão Enes Ribeiro, Palmas, Tocantins, a irmã Leandra Góes e família, Pirapozinho, a irmã Selma Rodrigues, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, o irmão Dinaldo e a irmã Cida em Bastos, a irmã Valdirene Pereira, Três Lagoas, a irmã Anísia e a irmã Laine em Bastos, a irmã Maria Silvia e o irmão Moisés em Suzano, a irmã Geni Macedo em Tupã, o irmão Alceu Ferreira, fazenda irmão Alceu Ferreira, e também o irmão Marcos de Ribeirão Preto. Que Deus continue, meus irmãos, nos abençoando, refletindo, em nome do Senhor Jesus. Um bom dia a todos, um bom dia com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um grande abraço.